Bem-vindos ao Empreendedor em Ação, o programa que inspira e capacita empreendedores e aspirantes ao empreendedorismo com histórias de sucesso e dicas práticas. Gente, vocês sabem, aqui vocês encontram mini mentorias, mini consultorias, tem case de sucesso. E hoje a gente vai entrevistar a Natália Ferreira, que é uma referência no universo dos queijos artesanais brasileiros, que compartilhará sua trajetória e estratégias para quem deseja empreender com propósito. Toda quinta, vocês já sabem, às 18 horas, aqui na Rádio Unimontes, a gente traz conteúdos que podem transformar a sua forma de fazer negócio e de impulsionar os seus projetos. Antes de começar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Novais Empreendimentos, a Impremix, que traz pra gente canecas lindíssimas de presente para os nossos convidados aqui. Quer saber dessa caneca? Entra lá no nosso canal, no YouTube, no Empreendedor em Ação, e aí vocês vão ver os shorts aqui dos nossos bastidores. Lá tem as canecas maravilhosas. Temos também o patrocínio da Crijóias, da Classic Men's Club e da Fadenor. Hoje a nossa convidada, que é a Natália Ferreira, ela é administradora, ela é gastróloga e mestre em agronegócios. Com 15 anos de experiência como professora universitária nas áreas de gestão, Natália trocou a docência pelo empreendedorismo. Hoje ela é queijista, proprietária da Queijaria Ferreira, consultora em gestão de empreendimentos da agricultura familiar e pequenos negócios, pesquisadora na área de alimentação e jurada em concursos de queijo. E essa pessoa ainda é mãe, né? A pessoa... Vocês estão vendo aí. E sua missão é proporcionar experiências únicas por meio de queijos artesanais brasileiros e apoiar produtores rurais na inserção de seus produtos no mercado. É muito bom falar com a mulher que está inserida no agro. Seja muito bem-vinda, viu, Natália? Obrigada pelo convite, Ari, e é um prazer estar aqui com vocês. Compartilhar um pouco da nossa experiência. Para nós é um prazer você ter disponibilidade com esse tanto de coisa de ainda vir aqui, né, colaborar com a gente, porque eu tenho certeza que cada tema que a gente traz aí, os empreendedores, os ouvintes que estão aí ligados na 101,1, tem os insights, sabe, aprendem. E também os convidados são sempre essas pessoas que podem ser contactados por esses ouvintes, né, porque acontece muito também. Mas, Natália, eu queria que você contasse um pouco sobre sua transição. Para nós, a gente já começa quente, entendeu? De professora universitária para empreendedora, o setor de queijos artesanais foi uma oportunidade, foi uma necessidade. O que te motivou a criar a Queijaria Ferreira? Faz um link para nós, essa sua trajetória e carreira, desenvolvimento pessoal, carreira e agora com a queijaria. Ótimo. A vida universitária surgiu muito por acaso. Eu terminei a faculdade de administração, entrei logo em seguida no mestrado e a docência apareceu e eu abracei essa oportunidade. Mas eu tinha uma inquietude dentro de mim, assim, eu precisava de algo a mais. E depois de mais de 10 anos na docência, eu decidi empreender. E é a busca, né? O que empreender, o que fazer. E trazendo lá toda a experiência da docência, das aulas de empreendedorismo, de gestão que eu dava, eu falei assim, eu preciso empreender em algo que eu tenha amor, que eu ame muito, para que o trabalho ele se torne algo leve e prazeroso. E aí eu descobri os queijos artesanais brasileiros, que é uma paixão, algo que me acompanha desde a minha infância, desde a minha história, minha família é produtora de queijos, e decidi investir nesse universo. Fiz o curso de gastronomia, buscando me especializar na área de alimentação, e assim que eu finalizei o curso de gastronomia, eu comecei a empreender na área de queijos. E você é de Montes Claros mesmo? Eu sou de Itacambira. E tem quanto tempo que você está em Montes Claros? Em Montes Claros eu mudei para cá quando eu fui fazer faculdade, e isso já tem um bom tempo, acho que 2000 e alguma coisa aí, nem me lembro mais. E morei em Goiás, em Goiânia, que eu fiz o mestrado em agronegócios na Federal de Goiás. E assim que eu terminei o mestrado, morei em Goiânia 4 anos, trabalhando lá, e depois eu decidi voltar para Montes Claros. E tem quanto tempo que você mora em Montes Claros? Tem 12 anos 12 que eu tô aqui. Isso. Ah, legal. E aí você veio com a docência e da docência você partiu pro... Isso, e da docência eu fui empreender. O negócio dos queijos. E qual que é a missão da Queijaria Ferreira, Natália? Como que ela se diferencia no mercado dos queijos artesanais brasileiros? A Queijaria Ferreira, a principal missão que a gente tem é proporcionar a experiência do gosto para os clientes. Por que a experiência do gosto? Porque o gosto ele é único de cada pessoa. Então, o que eu quero é que você possa experimentar um queijo que ele vai agradar ao seu paladar, ao seu gosto. E também de ensinar as pessoas a consumirem um queijo artesanal brasileiro. Porque o queijo artesanal brasileiro, por mais que a gente já esteja presente nas mídias, a gente vê falando sempre sobre ele, as pessoas ainda não conhecem. Então, eu tenho como missão também ensinar essas pessoas a comerem queijo e ensiná-las sobre o queijo artesanal.
Ah, muito bacana. As mulheres, gente, elas estão cada vez mais presentes, né? Desempenham um papel crucial no negócio brasileiro. Então, assim, tanto no campo quanto em áreas de gestão, de inovação. Estima-se aí, que 11 milhões de mulheres estejam empregadas no setor, com mais de 31% das propriedades rurais do país sendo lideradas por mulheres. Elas atuam em diversas áreas, desde a produção agrícola até a gestão de empresas, demonstrando aí uma capacidade incrível de inovação. E, Natália, a sua formação em agronegócios, com certeza, fez com que você enxergasse quais são as principais oportunidades desse mercado, né? Eu queria que você dividisse isso com a gente, assim, quais as principais oportunidades para empreendedores no setor de alimentos artesanais? Sim, a minha formação em agronegócio, ela foi direcionada, né, para produções pequenas e produções artesanais. Então, no agronegócio hoje, a gente pode ir para as grandes indústrias, para a produção em monocultura e também você pode direcionar para os pequenos produtores, para os produtores artesanais. Uhum. E esse foi o caminho que eu segui. Dentro dessa perspectiva, eu trabalhei muitos anos com consultoria para cooperativas, para agricultores, associações. E o queijo artesanal, ele me chamou a atenção por ser uma paixão, algo que eu gosto muito, e também por ser uma oportunidade de mercado. Quando a gente vai falar desse mercado no Brasil hoje, nos últimos 10 anos, que ele vem sendo movimentado tanto do ponto de vista econômico como de reconhecimento do queijo artesanal. Então, a gente tem aí as legislações que reconhecem, que diferenciam esse queijo do queijo industrial e que, principalmente, que valoriza o produtor, o pequeno produtor de queijo artesanal, principalmente em Minas. Uhum. Isso é muito recente, a gente já tem as regiões produtoras, no Brasil também a gente já tem algumas regiões que se destacam com isso. E busquei empreender nessa área porque é algo novo, é algo diferente e que está em ascensão no mercado. E também, de certa maneira, é um negócio de família, né, Natália? Isso. A gente pode falar de sucessão ou não? É um negócio de família. Eu aprendi com minha família, mas meu negócio é separado. Isso, eu aprendi com minha família aqueles princípios e valores básicos que a gente carrega. Mas o comércio que eu trabalho hoje diretamente, a profissão como queijista, foi algo que eu construí a partir desses valores que eu trago. Entendi. Bem diferente, né? Natália, então, e essa sua experiência como pesquisadora na área de alimentação, que influencia seu trabalho como queijista, né? Como é que essas pesquisas são feitas? Como que é a sua experiência como queijista? Como é que você se formou uma queijista? Fala para nós. A docência e a pesquisa, ela foi essencial e um ponto-chave para minha formação como queijista, porque a gente aprende a pesquisar, você aprende a buscar informações verdadeiras e buscar informações científicas para consolidar a sua formação. Então, quando eu decidi atuar como queijista, a primeira coisa que eu fiz foi buscar cursos e ler muito, buscar livros, as principais referências no Brasil e fora do Brasil sobre a temática, para ter esse conhecimento sobre o produto e a área que eu estou atuando e estou trabalhando. Então, fiz isso, logo em seguida, aí eu fui buscar identificar aqueles produtores que dialogavam com os princípios e valores que eu tenho para minha empresa. E fui construindo essa trajetória sempre aliada à pesquisa e a conhecimento. Então, hoje, se eu trabalho com um queijo artesanal, eu consigo falar para você as questões relacionadas à produção daquele queijo, as questões relacionadas ao modo de produção, ao terroir daquele queijo, que é o que a gente chama, o terroir são os elementos que estão presentes no ambiente onde aquele queijo é produzido, desde a microbiota, alimentação do rebanho, raça microbiota, do rebanho. Fala para nós, microbiota... Microbiota são os micro-organismos presentes naquela região. Por exemplo, a água de cada região, ela vai ter os micro-organismos próprios ali daquela região. Legal. Então, isso compõe o terroir, o clima, o ar, o solo, os micro-organismos que estão no solo também, no capim. Vivendo e aprendendo. Tá vendo aí, Paulo? Vivendo e aprendendo. Nunca que eu ia imaginar que isso ia interferir no sabor de um queijo. Interfere, e inclusive interfere de uma fazenda para outra. Peraí, Natália, você sabia disso, Vanessa? Lógico, Vanessa sabe de tudo. Vanessa Gug. E aí, Natália? Inclusive, de uma fazenda para outra, isso pode mudar. A partir das práticas como eu posso dizer? Das práticas de manejo desse gado e de produção também desse queijo. Há essa diferença. Que interessante. Então, assim, ela é uma formação bem detalhada, assim, em aspectos técnicos, né? Isso. Então, como queijista hoje, talvez aí para o marketing, né? A gente tem que buscar também construir aquelas narrativas, um pouco do storytelling, que é o quê? Que é buscar todo o caminho que o queijo percorre até chegar
a sua mesa para você poder estar consumindo e proporcionar isso para você através de histórias e de uma experiência do gosto. Então você faz uma curadoria, isso, não é isso? Do que você acha que está dentro do rol que você entende como seu negócio. Uhum. E assim também, que com relação aos produtores rurais, seria dessa maneira, porque você ajuda produtores rurais a inserirem seus queijos no mercado, né? Isso. Aí, com os produtores rurais, o que a gente faz? Todo esse conhecimento que eu falei com você, quando a gente conversa com o produtor, a gente busca entender qual que é o queijo ideal para ele produzir naquela região onde ele está, com as características climáticas de solo, do terroir que ele está presente, e aquele queijo também que o produtor ele quer consumir, ele quer produzir, seja que ele tenha paixão ou que sejam os recursos que ele tem disponível ali para produzir esse queijo. Então, a partir disso, a gente identifica essas características do produtor, das suas condições de produção, e a partir daí nós identificamos o mercado consumidor para aquele queijo. Então, onde que está esse mercado? Um produtor aqui de Montes Claros, ele pode produzir um queijo excepcional, mas se esse queijo ele não está de acordo com o perfil de consumo de Montes Claros, eu ajudo ele a identificar onde estão esses consumidores. Onde que está esse perfil de consumidor. Isso. Interessantíssimo. E qual é o maior desafio, ou melhor, né? Quais são os desafios que esses produtores enfrentam nesse processo, Natália? Porque tem desafios aí, né? Sim, hoje a gente vou listar alguns aqui, mas são inúmeros. A questão sanitária, ela é um desafio muito grande, porque no Brasil, a legislação sanitária para a produção de queijos, ela é uma grande colcha de retalhos. Então, a gente tem uma legislação que se iniciou lá na época da Revolução Verde, que foi voltada totalmente para laticínios e grandes indústrias. Hoje, nós já temos, principalmente em Minas, a referência nisso, legislação para a produção de queijo artesanal, para pequenos produtores, mas a gente ainda não tem algo costurado, algo muito consolidado do ponto de vista de ser claro. Então, isso acaba gerando um desafio para o produtor. Por exemplo, se a minha família sempre fez um queijo utilizando ali instrumentos de madeira, hoje a legislação proíbe. Mas esse instrumento de madeira, ele pode ser o essencial e o chave para garantir que essa microbiota ela seja saudável e ela dê aquele gosto especial para aquele queijo. Então, assim, a gente ainda tem grandes, talvez eu poderia dizer, impasses na legislação. E consegue fazer uma defesa com relação a isso? Por exemplo, não pode usar, mas se não usar, como é que dá o gosto que o queijo tem? Já tem alguns estudos feitos com isso. É tanto que o queijo Minas artesanal, em algumas regiões, já se permite utilizar a banca de madeira. Mas isso ainda é algo bem complicado, discutido e complicado do ponto de vista de legislação. Mas já tem estudos feitos por universidades que comprovam que aqueles micro-organismos presentes ali são micro-organismos saudáveis e que não causam nenhum risco do ponto de vista de segurança alimentar. Então isso pode gerar uma resposta do produtor, tipo assim, porque pode gerar uma notificação, uma multa, mas esse produtor pode comprovar a partir de um laudo ali, de um especialista, de que aquele ambiente dele é propício para ele fazer aquele trabalho daquela maneira. Em alguns casos, sim. Mas isso, hoje, os órgãos de inspeção, alguns já estão mais maleáveis no ponto de vista de conversar, de dialogar, de construir isso, e outros seguem o que está muito à risca na legislação. Então, do ponto de vista sanitário, é algo que ainda está em construção no Brasil, voltada para a produção do queijo artesanal. Entendi. E o ponto de vista técnico, assim, de capacitação desses produtores, é um desafio também? Eles entenderem melhor a questão do modelo de negócio no qual eles atuam? Porque, assim, quando a gente fala de produção de queijo, né, não sei vocês aí, ouvintes, mas eu penso, assim, na minha tia-avó, que fazia na área da casa dela, o requeijão e queijo, porque meu tio-avô tinha uma fazenda, isso eu tô falando lá na Bahia, que meus pais são baianos, uma cidadezinha que chama Mundo Novo. E aí meu tio-avô tinha roça e tal, e ele levava, né, os leites e tudo, e ela produzia aquilo ali no quintal dela e tal, e vendia na feira lá de Mundo Novo. Então, assim, uma mentalidade bem, né, bem assim, tô fazendo aqui no fundo da minha casa e tal. Isso é um desafio hoje, assim, é necessário trabalhar essa parte nesses empreendedores? Eles buscam isso? Ou existe uma organização, assim, né, por exemplo, você e outras pessoas que estão já num processo de entender a importância disso, vão lá e buscam esses produtores?
Sim, isso ainda é um desafio para a grande maioria, mas nós hoje já temos produtores que já entenderam isso, todas essas questões, e já tem ali excelência em modelos de produção de queijo. Isso ainda é um desafio. Existem hoje algumas políticas públicas, alguns programas que apoiam e dão esse apoio, esse cuidado com esses produtores. Mas hoje, assim, pensando naqueles produtores que já estão organizados, que já produzem, que já têm o seu selo de inspeção, um dos principais desafios é a relação comercial. Entendi. A gente até costuma dizer, eles são bons produtores, produzem bons queijos, mas em muitos casos ainda falta aquele trato comercial para com o cliente. O atendimento mesmo, eles ainda têm essa dificuldade, a gente percebe isso, de construir esse relacionamento. Não são ótimos produtores e nem sempre bons comerciantes. Mas na parte comercial falta, né? E o que você diria, assim, que é importante para superar esses desafios que a gente falou? Tanto sanitário, quanto de treinamento, quanto de atendimento. Desenvolvimento de políticas públicas e qualificação para esses produtores. Que eles possam receber treinamentos, orientações, cursos de queijistas para entender, né, todo esse processo aí e colocar esse queijo no mercado. E buscar fomento também, né, Natália? Isso. Porque o agro, ele tem um holofote gigantesco, né, sobre ele, assim, no Brasil, principalmente. Então, a gente entende que existem muitos projetos e recursos que são destinados para a questão do agro, né? Isso. Que entidades que essas pessoas poderiam buscar, assim? Quem está nos ouvindo, que às vezes tem um tio ali que tem uma produção legal, uma coisa diferente. O primeiro passo aqui dentro de Minas é procurar a Emater local, o escritório da Emater local. A partir do escritório da Emater, ele pode receber ali as orientações sobre a produção, sobre o que ele está fazendo. E para regularizar a sua produção, buscar a vigilância sanitária local. Porque hoje, dentro do queijo artesanal, a gente consegue ter o registro do SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal. Para aquele que já é grande, que já produz uma quantidade significativa, a gente recomenda também procurar a Emater e procurar o IMA para estar regularizando essa produção. Ah, legal. E eu quero te perguntar também a respeito, assim, você como consultora, né, que conselho que você daria para os pequenos empreendedores para organizar a gestão dos negócios? Que eu acho que vai além, né? Isso. Nem só o vender, porque tem tanta coisa, uma engrenagem gigante, né? O que você diria aí que é importante esses empreendedores prestarem atenção para organizar a gestão dos negócios e para alcançar resultados que sejam sustentáveis? Que eu acho que é outra pergunta, mas é uma outra coisa mais complexa. Sustentabilizar esses processos dentro do negócio. Para organizar a gestão do negócio, eu sempre gosto de falar das anotações, né? Então a gente precisa ter os registros ali, os relatórios, que tenha todos esses registros, que inclusive são importantes também do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista financeiro, que a gente sabe que esses negócios eles têm que ser rentáveis, eles têm que ser viáveis. E para você buscar essa sustentabilidade financeira e econômica do negócio, eu acredito que é investir muito no marketing, na construção da história, na construção desse queijo. O que esse queijo representa? O que esse produto representa para o mercado? Para que essa informação chegue aos consumidores que estão dispostos a valorizar esse queijo. Hoje, por exemplo, a gente pega uma região muito conhecida, que é a região da Canastra. A gente tem queijos na região da Canastra que você consegue comprar R$50 o quilo, e você tem queijo na região da Canastra que está aí o produtor, isso direto com o produtor, que o produtor está vendendo a R$150 o quilo. Então, assim, são produtores que agregaram valor a esse produto, são produtores que conseguiram entender isso, de construção dessa história, de construção desse nome, de exclusividade e daquele sabor único do queijo, que é o terroir que cada queijo carrega. Entendi. E a gente está falando de brand, né? De identidade, isso, de marca. E aí vai desde o rótulo até como que isso chega lá no mercado, né? Desde um rótulo até, na maior parte das vezes, parcerias ou vendas para queijistas, para profissionais especializados que vão saber contar essa história. Porque se chegar um profissional leigo e tiver um queijo lá de R$50 o quilo e um queijo de R$150 o quilo, ele vai levar qual? Um queijo da mesma região, vou levar o mais barato. Mas quando você conta a história, quando você conta aquela narrativa, quando você traz tudo que está por trás daquele produto e a experiência que aquele produto vai te proporcionar, você não vai pensar duas vezes em levar aquele que está com maior valor agregado. Realmente, não faz muita diferença. Aliás, a gente que é comerciante, a gente tem que saber fazer isso, né? Isso. A gente fala muito sobre isso aqui. Assim, essa coisa de capacitar, de treinar e de criar esse... Não deixa de ser um script, que não precisa ser um script padrão, né? Não precisa ser aquele texto que você vai falar sempre a mesma coisa. Você pode inovar, ser criativo dentro desse texto, mas você ter uma base, né? Para você conseguir realmente criar esse link com o seu consumidor,
gerando experiência, né? Isso. Eu acho que isso faz sempre sentido mesmo. E aí, para quem deseja começar a produzir queijos artesanais? Tem gente ouvindo aí, o povo tá assim, gente, esse negócio desse queijo tá desse jeito. Gente, vocês não sabem ainda, porque o primeiro bloco a gente já tá meio quase terminando, mas a gente vai falar um pouco mais no segundo bloco sobre a questão da Natália como jurada, né? Então, assim, a gente tem um mercado aí muito vasto, né, Natália? Isso. Sobre a questão de como os queijos estão sendo vistos hoje no mercado gastronômico. Enfim. E aí, eu queria que você falasse, para quem quer produzir queijo artesanal, assim, como é que começa e erro. Tipo assim, ó, esse erro aqui, que é a parte da mentoria. Isso aqui, vocês nem passam perto disso, que isso aqui não é legal. O primeiro passo é conhecer a região onde você está. Por quê? Conhecendo a região, você vai conseguir identificar qual que é a raça do rebanho, por exemplo, que você vai trabalhar. E a partir daí, e isso é um fator que influencia muito no tipo de queijo que você vai produzir. Então, eu acredito que o primeiro passo é esse. Olha, eu estou aqui em Montes Claros. Qual queijo que é possível, né, produzir aqui? Ou qual raça de gado eu crio aqui para que eu consiga produzir um queijo, por exemplo, um queijo da família do parmesão ou um queijo Minas artesanal. Enfim, você começa nesse ponto, assim, identificando as condições do seu terreno e a raça do seu rebanho. Uhum. A partir daí você vai ver a sua capacidade produtiva, onde você quer chegar, quantos quilos de queijo você quer produzir. Para a partir daí você pensar o projeto arquitetônico da sua queijaria, que esteja de acordo aí com as normas da vigilância do INMA, né? Uhum. Que é o Instituto Mineiro de Agropecuária. E dentro dessa perspectiva também conhecer, é claro, e entender o mercado. O que o mercado espera de um queijo que seja produzido aqui na nossa região, por exemplo. Uhum. Agora vamos lá, eu sou o molinho grande dos mercados. E eu acho o mercado de queijo super interessante, mas eu não vou dar conta de ter uma fazenda, por exemplo, um lugar para criar um gado para eu chegar nesse ponto do terroir que você citou. Uhum. Então eu posso terceirizar? Eu posso, por exemplo, escolher um parceiro nesse mercado que já produza a quantidade de leite, etc e tal, fazer uma parceria com essa pessoa para fazer a produção do meu queijo? Pode sim. Tipo Ariane Queijos Fins. Aí, ó, acho que já vamos ter um queijo novo aqui, hein? Não, mas não é porque às vezes a gente enxerga as oportunidades. Por exemplo, no meu negócio. Uma grande oportunidade que eu enxerguei muitos anos atrás. Antigamente, os representantes de semijoia passavam nas lojas, né? Eram muitos representantes, passavam assim, 300 milhões de sacola para a gente fazer as compras dos folheados, né? O produto já estava pronto, só comprava o folheado, colocava essa etiqueta, quem colocava, né? E vendia lá o folheado da Crijóis e tal. Mas e quando a gente pegou o negócio, 16 anos atrás, a gente entendeu que não era o melhor caminho vender esse produto que chegava, porque a gente não sabia a procedência desse produto, a gente não sabia nem a procedência, nem como essa indústria banhava esse produto, poderia respeitar todas as normas ambientais, como a gente tem visto aí nos últimos anos, muitas empresas fazendo coisa que não se deveria fazer, poluindo rios para poder banhar peças. Então, por exemplo, a gente entendeu isso lá atrás, então a gente buscou uma empresa, como eu não tinha condição de criar uma fábrica para poder fazer esse processo do banho, então eu busquei essa indústria para poder fazer esse processo do banho para mim, que é o que marcas grandes, né, como uma Romanel ou outras também buscam essa indústria para poder fazer esse processo do banho. E aí nós fizemos isso lá atrás. Então eu sei quem que é essa indústria, eu sei que ela não polui o meio ambiente, eu sei que ela tem os selos lá, que são importantes, né, para que essa produção ela seja uma produção ambientalmente correta, eu consigo acompanhar todo o processo, como que a peça chega lá, como que ela é limpa, qual é o banho, né, a cor do banho que é dado nela, depois qual que é o verniz, eu posso escolher um verniz no mercado, que existem vários, né, Audax, nanotecnológico, cataforético, tem uns nomes assim, bem doidinhos, mas assim, você consegue entender no mercado como que você pode fazer e organizar uma produção e dizer assim, essa fabricação é própria. Porque, de certa maneira, eu organizei toda a fabricação, eu pedi para fazer lá uma determinada mercadoria, um design específico, para que eu consiga entregar um produto exclusivo, entendeu? Então, eu consigo fazer isso no meu mundo da semijoia. Por isso que eu te perguntei a respeito da queijaria. Porque, às vezes, a pessoa ela enxerga uma oportunidade no mercado, ela acha que aquilo é um bom negócio. Mas a dinâmica, ela é complexa. Mas tem como a gente fazer um pulinho, né?
Tem como sim. Aí todos esses detalhes, esses cuidados que você falou da semijoia, ele não é diferente pro leite. Porque você tem que ter esses cuidados com o leite, porque um queijo bom começa no pasto. Começa com a alimentação do rebanho. Então, se você tem um leite de qualidade, você pode, inclusive, montar uma queijaria urbana. A gente já tem algumas poucas legal. No Brasil que recebem o leite ali, eles fazem essa parceria. Como é que é queijaria urbana? É uma queijaria que ela é uma indústria dentro da cidade. Dentro da cidade. Isso. Hoje aqui em Monsanto, por exemplo, a gente tem o leite Vida. É o leite Vida, não é? Que fica leite Vida. Isso, então o leite Vida já é um laticínio, né? Mas ele está dentro de uma área urbana. Então você pode ter também uma queijaria dentro de uma área urbana. E aí, todos esses cuidados que você falou para a semijoia não é diferente para a qualidade do seu leite. A questão ambiental, vacina de gado, tudo isso, vai mudar né? aí os critérios, mas as exigências, elas têm que ser a mesma por um produto de qualidade para que você possa ter um queijo bom para colocar no mercado. Ou seja, nós, enquanto empreendedores, precisamos o tempo inteiro estudar aquilo que a gente quer fazer no mercado, como que a gente quer desempenhar, como que a gente quer estruturar, não tem como ser diferente em ramo nenhum. Né, Natália? Assim, não tem a receita do bolo, igual eu falo assim, gente, não é uma receita de bolo, né? Mas você tem uma base, assim, que você sabe que você tem que partir daquele ponto para chegar num ponto seguinte, né? Isso. Eu diria que, como você falou, não tem a receita do bolo, mas o segredo é informação e conhecimento. É isso aí, muito bom. Lacrou o encerramento do nosso primeiro bloco. Pronto. A gente vai encerrar agora, gente, o primeiro bloco, mas a gente já volta com mais Natália aqui. A gente vai falar um pouco mais do negócio da Queijaria Ferreira. Vamos falar sobre os queijos artesanais e finos, né? Das estratégias que ela, inclusive, recomenda para garantir qualidade, a consistência dos produtos artesanais. E vamos falar também sobre o fato da Natália ser jurada em concurso de queijo. Eu quero muito saber sobre isso, porque eu sou daquelas que come se você falar se é bom ou ruim. Jamais. Eu não me vejo com essa capacidade. Então, achei o tema muito interessante. A gente vai trazer isso no próximo bloco. Antes de encerrar, eu quero convidar você para seguir para se inscrever no nosso canal, lá no YouTube, no Empreendedor em Ação. Vai lá, se inscreve, clica no sininho para você ficar recebendo as notificações dos nossos programas semanais. Toda semana a gente tem uma edição nova do programa. A gente tem aqui histórias incríveis, mentorias, consultorias, umas capacitações aqui em uma hora, né? Para que você possa se desenvolver pessoalmente, desenvolver sua carreira, olhar para o seu negócio e ter aí infinitos insights. Conhece lá, vai lá no Empreendedor em Ação no YouTube, lá você também vê cenas aqui do nosso bastidor, conhece os nossos entrevistados, tá bom? E você tem a oportunidade também de compartilhar o nosso conteúdo, compartilhar os podcasts completos que nós geramos aqui. Inclusive, se você perdeu algum pontinho desse programa de hoje, não se preocupe, porque quando a gente termina o programa, ele fica disponível lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Me segue lá no Ariane Galdino _Reinventa. E se você tiver alguma sugestão, surgiu alguma dúvida, tem alguma crítica, manda e-mail pra gente no empreendedoremasãomoc@gmail.com. Quero, antes de finalizar, agradecer aos nossos apoiadores culturais, ao Cicobi Creginó, a Impremix, a Novais Empreendimentos, a Classic Men's Club, a Cris Joias e a Fadenó pelo apoio cultural aqui ao nosso programa que acontece toda quinta-feira às 18 horas. Agora fica com a música maravilhosa aí do nosso querido Paulo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Empreendedor em Ação. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novais Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novais, onde cada detalhe faz a diferença. Novais Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novais Empreendimentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club.
Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Sicoob Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Sicoob Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Vamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então, gente, com o nosso segundo bloco aqui do Empreendedor em Ação, esse programa que é semanal, passa toda quinta-feira na Rádio Universitária às 18 horas, que você pode acompanhar também no YouTube. Só digitar lá Empreendedor em Ação, se inscreva, clica no sininho, porque aí você recebe as notificações, porque toda semana tem um conteúdo legal para você, tá bom? Antes de começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Sicoob Credinor, a Novaes Empreendimentos, a Impremix, que todo o programa entrega uma xícara linda aqui para os nossos entrevistados, a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor pelo apoio, tá? E a nossa convidada de hoje, ela é a Natália Ferreira. Para quem perdeu o primeiro bloco, não se preocupe também que terminando aqui você vai escutar o podcast completo no nosso canal. Mas, para te direcionar, nós temos hoje que a Natália Ferreira, ela é administradora, gastróloga, é mestre em agronegócios, tem 15 anos de experiência como professora universitária nas áreas de gestão e Natália trocou a docência pelo empreendedorismo. Hoje ela é queijista, ela é proprietária da Queijaria Ferreira, consultora em gestão de empreendimentos da agricultura familiar e pequenos negócios, pesquisadora na área de alimentação e é jurada em concursos de queijos. A missão da Natália é proporcionar experiências únicas por meio de queijos artesanais brasileiros e apoiar produtores rurais na inserção de seus produtos no mercado. No bloco anterior, eu estava até comentando a minha experiência como produtora, né? Produtora de fabricação própria das minhas semijoias. E a gente falando aqui nos bastidores, eu comentando, né, que foi um processo incrível para mim quando eu descobri que eu poderia fazer isso diretamente, sem ter que montar uma fábrica, mas em fábricas que fossem responsáveis, tivessem autossustentabilidade, né, se preocupassem com o mercado, tivessem critérios de fabricação, para que a gente realmente tivesse certeza que a gente estava entregando um produto de qualidade para o nosso cliente. E muitas vezes, igual a gente vende no atacado, a cliente chega lá, ela compra a mercadoria e ela vende com o nome dela, né? Então ela compra lá da Cris Joias e vende como Aline Joias. E a gente dá todo apoio para ela, entrega termo lá de garantia sem logomarca da nossa loja, para que ela possa entregar para o cliente dela, que é uma maneira que a gente tem também de evitar trocas que não sejam necessárias. Então, se a gente capacita essas empreendedoras que querem vender semijoias da Cris Joias, para que elas possam vender como sendo produto do mercado delas. E a gente conversando aqui no bastidores, né? E a Natália, ela faz exatamente isso, porque é uma das funções da queijista, né? Dar esse valor diferente para essa produção que chega, né, do rural. E aí a gente falando sobre isso, eu falando sobre atravessador. Pra você ver, 16 anos atrás a gente comprava de um atravessador que trazia o folheado, a gente comprava correndo risco, sem saber de onde que vinha esse produto, sem saber se esse produto ia entregar o banho que ele estava sendo vendido, porque já aconteceu de eu comprar mercadoria, Natália, e assim, com 3 semanas... eu comprei 6 quilos de mercadoria, 6 quilos de correntaria, coloquei para vender. Com 3 semanas voltam 2 quilos desgastada. Quer dizer, não foi um banho, né, de ouro 18, foi um banho que a gente chama flash. Você pega a mercadoria
enfia ela num produto lá e ela dá uma cor para a mercadoria. Mas ela não tem produto, ela não tem ouro e ela não tem verniz, né? Para proteger a peça, proteger a pele do cliente e tal. E a gente falando dessa coisa do atravessador. E assim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que é ser queijista, antes da gente partir para os outros pontos, para a gente entender o valor que tem essa profissão no mercado de queijos hoje. Hoje, uma forma mais simples de a gente falar do queijista é assim como há o sommelier para os vinhos, há o queijista para os queijos. Então, a gente vai entender do queijo aí, desde a harmonização, desde as características técnicas de cada família de queijo, com o que essa família de queijo vai combinar, até a conhecer aspectos de produção. A gente conhece a gente pega a cadeia produtiva do queijo ali e a gente conhece, busca conhecer, busca informação sobre toda essa cadeia produtiva, até entregar para você um produto aí com qualidade e com, posso chamar aqui, rastreabilidade, que é a trajetória que esse produto percorreu. Então, o queijista hoje é uma profissão que está em processo de regulamentação no Brasil, então a gente já está com um projeto de lei para ser aprovado. Legal. Sobre a profissão, e dentro desse projeto de lei traz essas características, como também o queijista, ele pode ter a loja ali para comercializar queijos ou trabalhar como consultor na área, e na loja ele pode estar manipulando também os produtos ali relacionados ao queijo. O que é muito diferente de um atravessador. Isso. Não é isso? Isso. O atravessador, a gente pode pensar de uma forma muito simples, ele faz uma operação comercial. Ele compra e vende um produto. O queijista, ele vai para além de uma operação comercial. Ele proporciona experiência através daquele produto. E muitas vezes o atravessador, ele às vezes pode até se aproveitar daquela situação que nós falamos no bloco anterior. Porque às vezes o produtor rural, ele produz um bom queijo, mas ele tem dificuldade de comercializar. E aí o atravessador vai lá, né? Compra o queijo, coloca o rótulo dele e vende no mercado 3, 4, 5 vezes mais, ganhando muito mais que o produtor, que tem o maior trabalho ali na produção, não é isso? Isso pode acontecer sim em alguns casos. Hoje a figura desse atravessador ela ainda existe no mercado, mas ela tem talvez eu não sei se diluído, eu posso afirmar talvez, que tem diminuído, mas o acesso à informação, o acesso à internet, a conexão das pessoas, ela tem reduzido um pouco isso, na minha percepção. Não tenho nenhuma comprovação, nem números. Sim. Mas dentro do meio que eu trabalho, eu tenho percebido que esses atravessadores, eles têm, principalmente quando você vai para a linha de queijos artesanais brasileiros, esses atravessadores, eles deram uma reduzida. E para empreendimentos também que têm a inspeção sanitária, que estão do ponto de vista legal e sanitário aí pronto para comercializar seus produtos. Muito bacana. E aí o queijista, ele entra dando um valor, não é? Para esse produto, que muitas vezes um atravessador ele não vai ter interesse em fazer isso. Não. Porque ele não sabe desempenhar esse papel, inclusive, não é isso? Isso. Um queijista, por exemplo, se você vai receber suas amigas em casa para um jantar e você fala assim, Natália, eu vou servir um vinho Malbec, que é um vinho que o pessoal em Montes Claros gosta muito de consumir. Qual queijo você me recomenda? Eu vou te indicar, por exemplo, um queijo artesanal de Alagoa, um queijo Minas artesanal da Mantiqueira de Minas, ou algum outro queijo que vai harmonizar com esse vinho e te proporcionar uma experiência do gosto ali agradável e prazerosa. Entendi. E aí também nós vamos fugir das benditas falsificações, né? Porque, gente, tem falsificação de tudo. Deve ter falsificação de queijo também. Ou não? Eu até costumo falar, isso é algo muito pessoal meu, eu gosto de falar assim que hoje as pessoas elas usam meio que o queijo artesanal e talvez até um pouco de falta de informação para estar vendendo queijos que eu diria que é gato por lebre. Hoje a gente tem um caso muito comum assim, que é o queijo Minas artesanal da região da Canastra. É uma região que é reconhecida pelo governo de Minas. A gente tem uma legislação específica para reconhecimento dessa região, que envolve ali alguns municípios que produzem esse queijo. E de forma marginalizada, muitos queijos são comercializados como queijo da Canastra, ou queijo da região da Canastra, e de fato não são queijo Minas artesanal. Então por isso que é importante eu nunca sabia disso. E como é que eu vou saber que não é? O importante é você comprar de um profissional que tenha conhecimento e informação, comprar de um queijista. Como Natália da Queijaria Ferreira. Porque esse queijista, ele vai falar com você de onde vem esse queijo. Fala assim, olha, esse queijo aqui
ele é produzido na região da canastra, mas ele não é um queijo Minas artesanal da região da canastra. Ele pode ser um queijo de massa cozida, que é uma mussarela, que é um queijo de massa semi-cozida, que é um queijo da família do parmesão, mas o queijo Minas artesanal da região da canastra, ele, inclusive, os modos de fazer o queijo Minas artesanal é reconhecido como patrimônio da humanidade. Que incrível, eu não sabia disso. Que a produção, ela envolve somente os ingredientes, que é o leite, o pingo, que é o soro fermento, o coalho e o sal. Então, são só esses 4 ingredientes ali que você utiliza na produção do queijo Minas artesanal da região. Não, muito interessante. Então, a gente tem que ficar atento aí, né? Comprar o queijo, ó, pra você ver, não tem jeito, né? Olha o mercado que a gente tem hoje, né? A gente tem que estar atento a tudo que a gente consome, né? Esses dias mesmo, não sei quem falou, você tá consumindo requeijão cremoso mesmo ou é amido? Eu falei, como assim, gente? Eu nunca sabia um trem desse. Agora eu tenho que pegar os rótulos, produto, ou seja, eu nem tô gostando de fazer mais compra, tô passando tudo para Leonardo, porque você tem que pegar os rótulos e olhar se você tá comprando amido, se tá comprando requeijão de verdade. Enfim, mas é o que temos para hoje. A gente é esperto, inteligente, como a Natália falou. Tem muita informação, né, Natália? Isso. E a gente consegue se precaver. E buscar um profissional que seja responsável e que tenha conhecimento sobre os produtos que está comercializando também. Isso aí. E o lugar para comprar, não onde você está comprando. E aí eu vou aproveitar o gancho para você falar um pouco para nós da Queijaria Ferreira, na qual você foca em queijos artesanais e finos, né? Que estratégias que você recomenda lá no seu negócio, assim, para garantir a qualidade e a consistência dos produtos artesanais que você oferta? Como é que funciona a Queijaria Ferreira? A Queijaria Ferreira hoje é um negócio online e uma vez por semana eu faço... Então já vamos dar o arroba. Arroba Queijaria Ferreira. Arroba Queijaria Ferreira, gente. Eu tô Isso, seguem a gente lá. E uma vez por semana eu vou na Feira da Carolina, que é a feira na Praça da Igreja Rosa Mística. Ah, legal. E é uma forma de estar em contato com os clientes e eu sou apaixonada por feira, assim. Quando eu viajo, se tem uma feira, se tem um mercado... Você já tá lá. Você me encontra lá primeiro, antes de qualquer outra coisa. Então, meu negócio hoje, eu falo que um dos diferenciais é a informação e o conhecimento que eu trago para os meus clientes. Porque eu não vendo só queijo, não é só o comércio de queijo, mas eu trago a informação e a experiência do gosto, buscando entender as suas necessidades para a partir daí te oferecer e te entregar um queijo que vai atender as suas expectativas. E um dos cuidados, também trabalho com queijos artesanais, busco produtores que têm lá a regulamentação sanitária, que produzem o queijo dentro de determinada região, que hoje a gente tem as regiões produtoras de queijo em Minas. A gente tem aproximadamente 10 regiões reconhecidas, então eu busco trazer queijos dessas regiões e também para proporcionar uma experiência diferente, eu trago queijos do Brasil inteiro. Então, legal. Já teve queijo lá do Rio Grande do Sul, queijo de Goiás, queijo do Nordeste, queijo do Amazonas. Então, assim, a gente tem uma vasta produção de queijo no Brasil e eu busco também proporcionar essa experiência de queijos de outras regiões. Muito bacana. E me fala uma coisa, você destaca a experiência do gosto como parte da missão da Queijaria Ferreira. Isso. Né? Como é que os empreendedores eles podem criar essas experiências memoráveis para os seus clientes? Se você fosse falar assim, olha, passo a passo, um método, a maneira que eu faço, vocês podem fazer, o que você poderia trazer para nós que somos empreendedores, para pensar nisso? Sabe? E aí vem um pouco da pesquisadora e da minha experiência com docência, informação, conhecimento. Porque quando a gente vai falar, quando eu falo de experiência do gosto, a gente poderia falar aqui também de harmonização, de dicas de consumo de harmonização, e de análise sensorial. Só que eu acredito que isso é muito único de cada um. Então, cada um de nós, a gente pode estar aqui comendo o mesmo queijo, cada um de nós vamos ter uma experiência diferente. Então, na experiência do gosto, eu valorizo isso. Então, muitas vezes, quando eu falo com o cliente, olha, esse queijo tem essas características. Se a gente pegar um queijo Minas artesanal da região da Mantiqueira, ele vai lembrar abacaxi, ele vai lembrar mousse de maracujá, ele vai trazer uma refrescância ao você consumir esse queijo, mas você pode não sentir, por exemplo, o abacaxi, você pode sentir frutas cítricas. Entendi. Porque isso vem da sua experiência gustativa, daquela experiência que você teve. Tem um queijo mesmo que eu acho ele muito legal, que é o Lua Cheia. Ele é um queijo assim que já ganhou como o melhor do mundo, o melhor da América Latina. E tem pessoas que comem e falam assim, esse queijo tem sabor de manga. Aí coloca de novo e fala assim, nossa, esse queijo é cajamanga puro. E você vende esse queijo lá na feira? Vendo. Eu vou ter que ir lá. Aí, vai ter que comer esse queijo. Então, assim, é um queijo que ele traz essa experiência. O que eu valorizo? Eu coloco, por exemplo, na minha divulgação, eu falo assim, a partir da minha experiência, ele tem essas notas sensoriais. Mas para você, a partir da sua experiência que você constrói, esse queijo, ele pode ter aquelas mesmas notas ou pode trazer lembrança de alguma outra nota que você construiu aí ao longo da sua vida e da sua experiência. Entendi. E, gente, conversar com a Natália é bom, viu? Ela tem
tem conhecimento técnico incrível. Natália, me fala aqui, essa coisa da composição do queijo. Paulo tá aqui. Paulo é curioso demais, gente. Paulo passa recadinho durante os programas aqui, ó. Ele perguntando sobre essa coisa do queijo. Só com leite de vaca ou búfala também, cabra? O queijo, quando eu coloco o queijo Minas artesanal, que é o QMA, queijo Minas artesanal, ou queijo artesanal de Minas, ele é produzido com leite de vaca, e aí nesse queijo a gente vai ter esses elementos: leite, coalho, soro, fermento e sal. Somente esses 4. Se tiver algum outro ali, não é mais queijo Minas artesanal, ou queijo artesanal de Minas. Tá. Nós temos, por exemplo, a região da Mantiqueira de Minas. É uma região muito forte e eu tô sempre falando dela porque é minha região preferida, gente. Eu amo os queijos dessa região. Hoje mesmo eu recebi um queijo que é feito com leite de búfala e a receita é inspirada na receita do parmesão. Oh, que interessante. Eu tenho também, que eu trouxe na última viagem que eu fiz pra lá, um queijo de cabra, que é o caprino da Mantiqueira, que é um queijo que tem a receita inspirada no caprino romano e inspirada também nos queijos lá da região. Então, a gente pode ter leite de cabra, de vaca, de ovelha, de búfala. A gente já tem até alguns estudos no Brasil com leite de... Não sei se a gente fala jumenta ou acho que é jumenta que fala, né? Acho que é jumenta mesmo. A gente já tem algumas experiências no Nordeste já. Eu, com toda a minha experiência rural, eu acho que a jumenta não tem vergonha na minha cara. Então assim, a gente deu leite, ele é mamífero, um animal, é possível você fazer queijo, mas os que são aceitos no mercado, né, são de vaca, em primeiro lugar. A gente tem búfala, a gente tem cabra, a gente tem ovelha. Nos últimos tempos, o queijo dos outros animais, sem ser a vaca, principalmente ovelha e cabra e búfala, tem tido uma demanda no mercado pelas características desse leite, porque já tem alguns estudos, algumas coisas que comprovam que esse leite é mais saudável. E são leites também que tem a beta-caseína A2A2, que é uma caseína que o nosso organismo ele digere de forma melhor. Enquanto os leites de vaca, a gente tem a caseína A1, A2, e que algumas pessoas têm uma dificuldade de digerir, mas também é possível encontrar leite de vaca, caseína A2A2, com beta-caseína A2A2, de vacas puras, de raças puras de origem. E essa questão da caseína tá relacionada à lactose? Não, a lactose é uma coisa, a gente tem que perguntar. Caseína é outra coisa. E o que é a caseína? A caseína é um componente do leite. Eu não vou saber explicar, mas... Não, é sério que... Então, aí, tá vendo? Porque a gente fica achando que às vezes é só a lactose que pode gerar um transtorno alimentar, mas tem a caseína também. Isso. A caseína ela é um componente do leite, é uma modificação genética que as vacas tiveram, porque as vacas, na sua origem, quando elas eram puras de origem, elas tinham a caseína A2A2. Beta-caseína A2A2, que nosso organismo digere melhor. Conforme aí foram tendo a migração das pessoas no mundo, o rebanho, ele foi cruzando, foi se tornando mestiço, teve uma mutação genética onde as vacas passaram a produzir a caseína A1, A2. Entendi. E essa caseína, para algumas pessoas, ela não tem uma boa digestibilidade. É tanto que isso que você falou, às vezes chega algum cliente e fala assim, eu tenho intolerância à lactose. Eu falei assim, mas eu como a burrata de búfala, eu como a mussarela de búfala, eu não passo mal. Eu falei assim, olha, você não tem intolerância à lactose, você tem intolerância à beta-caseína. Então você pode comer um queijo de leite de vaca, desde que seja A2A2. Gente, nunca sabia disso. Olha, eu que sou hipocondríaca, mais uma coisa, Paulo, na minha prateleira agora tem caseína, então já sei separar as coisas. Muito bom. Natália, mas recentemente você começou a atuar como jurada em concursos de queijos, né? Isso. Como é que essa experiência tem impactado a sua visão sobre o mercado, assim? E o que os produtores aprendem com esses eventos? Mas é lógico que eu quero que você fale primeiro, porque aqui a gente faz 3 perguntas em uma. Mas, assim, fala sobre essa sua experiência como jurada. É uma experiência muito rica e eu falo que é fruto de todo o trabalho, né? Que a Engenharia Ferreira já vai fazer 4 anos. Então, assim, é fruto de todo o estudo e reconhecimento da minha dedicação com relação a isso. Por quê? Em um concurso de queijo, ou qualquer outro concurso, a gente tem que ser imparcial. Então, não é o queijo que eu gosto que eu vou dar a melhor nota. Mas o último concurso que eu estive, por exemplo, o concurso regional da região da Mantiqueira de Minas e o concurso municipal de Itamonte. Dentro desse concurso, a gente analisa ali quais são as características do queijo produzido naquela região. Então, você tem, no caso do queijo artesanal,
de Minas, você tem um caderno de normas técnicas, então eu tenho que conhecer aquelas normas técnicas, aquelas características sensoriais, características de textura, de cor da casca, de variações, eu tenho que ter todo esse conhecimento para a partir daí começar a avaliar esses queijos, a partir de uma ficha de avaliação que eles dão pra gente. Como é que surgiu essa oportunidade para você ser Essa oportunidade para mim ser jurada, ela surgiu através dos contatos, né, dos relacionamentos, e hoje também eu sou associada a Comer Queijo, que é a Associação de Queijistas do Brasil, e dentro da associação a gente consegue construir esse networking, essas relações, para receber essas indicações. Sempre o jurado é uma indicação que você tem. Entendi. E você acha que essa experiência, impactou muito na sua visão, assim, sobre o mercado? Em que sentido? Sim, na perspectiva principalmente de fazer a curadoria dos queijos. Então, eu tenho que entender qual que é o gosto, por exemplo, qual queijo que a Ariane gosta. Eu já sei que eu vou vender um queijo A2 para a Ariane. Vai, eu vou lá. Você obrigada. Eu já tô, olha, tá chegando, tá aqui na gravação, gente, nós estamos nessa gravação de manhã, tá chegando perto da hora do almoço. A pessoa sai correndo, toma café, eu só tô pensando agora um café com queijo. Isso. E aí, o que é que a gente pensa nessa perspectiva? Eu tenho que conhecer a característica daquele queijo para me oferecer para você. Talvez possa ser um queijo que eu não goste muito. E no início, quando eu comecei a carreira como empreendedora, eu via muito isso, assim, eu vendia aqueles queijos que eu gostava. Hoje eu entendo que eu preciso ter um senso crítico de análise imparcial e vender ou colocar no mercado aqueles queijos que os clientes esperam, que os clientes desejam consumir. Com a qualidade que você almeja que a sua queijaria ofereça, né, Natália? Isso, porque um dos princípios assim, da queijaria é a qualidade e a origem dos produtos. Então, conheço a origem de todos os produtos. Já aconteceu, às vezes o cliente tem um problema com queijo, ou entra em contato com o produtor, conversa com o produtor. A gente tenta entender o que aconteceu com aquele queijo para dar um retorno para o cliente. Esse é algo inegociável para a gente. A qualidade do que a gente está oferecendo e conhecer também de onde vem esse produto e a origem dele. Entendi. E geralmente você exerce essa função de jurado em feiras, eventos. Qual que é a importância dos produtores estarem nesses movimentos? O importante do produtor participar dos concursos é que ele vai receber a ficha de avaliação. Então, essa ficha de avaliação, ela vai dar um norte para ele de como está o queijo dele. Entendi. Porque, às vezes, é aquela questão muito do filho, né? Meu filho é lindo, é maravilhoso. Mas se eu levar meu filho no médico, se eu levar meu filho no especialista, ele vai me falar algumas coisas do meu filho que eu não estava vendo. Como que funciona o evento da Expo Queijo, Natália? A Expo Queijo, assim como outros eventos que tem na área do queijo, nesse caso, ele é um evento que tem organização do Estado e da iniciativa privada também. É uma feira de produtores, onde você pode construir network, conhecer produtores, e eu acho ótimo ir nessas feiras como queijista, porque muitas vezes eu não posso ir até a fazenda do produtor, mas eu vou ter a oportunidade de conversar, de conhecer. E aquilo que eu falei, verificar se o produtor comunga dos mesmos princípios e valores que o meu negócio, para trazer esse queijo dele para o meu negócio. Então, nesses eventos, você vai ter ali vários outros negócios também, além de queijo, mas que estão relacionados diretamente ao mundo do queijo. E tem os concursos, a gente tem oficinas, a gente tem cursos de formação. Legal. É um ambiente muito rico. E tem oficinas e cursos tanto para produtores quanto para queijistas. Uma outra pergunta que você me fez, como que isso pode ajudar o produtor, né? Receber informação sobre aquele queijo, trazer o que as pessoas estão enxergando daquele queijo dele, né? Então, não só enxergando, mas qual que é a análise que eles têm de dar esse retorno para ele. É aquela coisa que a gente vive falando aqui, né, gente? Conhecimento é poder mesmo. A gente precisa estar nos eventos, nos nossos negócios, pra gente entender. Eu sempre tenho oportunidade, eu vou a feiras, às vezes eu vou em feira 3, 4 vezes por ano. A gente conhece, a gente vê quais as marcas que estão no mercado, o que elas estão oferecendo. Né? Antes de você fazer um pedido ali de um relógio, um produto que você vai ver numa figura, você pode pegar o negócio na mão, entender a modelagem dele, porque às vezes você vê muito bonito lá no computador, né? E não é aquilo tudo. E às vezes você vê muito feio e o negócio é... Então, assim, adoro feira, porque feira faz muito sentido. Sem contar esse network, essa troca de informação. Né? Tem mercados que são muito tradicionais, conservadores. Então é sempre bom você estar vendo como é que o outro está fazendo, né? E o que você está fazendo, trocar essa ideia. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, Ariane, informação. Hoje ela é assim, essencial para o empreendedor, para o empresário, e relacionamento. Porque produto de qualidade ou produtos você encontra em qualquer lugar. Mas a construção de relacionamentos hoje eu vejo como um grande diferencial competitivo. E é verdade. E a gente fala tanto disso, mas você sabe que tem muita gente ainda que não entendeu isso. E não entendeu que o network é importantíssimo. A gente não está falando assim,
como diz um entrevistado que a gente teve aqui esses dias, de transformar o empreendedorismo em uma religião, não. A gente está falando assim, em oportunizar, a partir de encontros, de eventos com conteúdo de qualidade, né, e com possibilidades mesmo, assim, de maneira não seletiva, né, de trazer as pessoas para que elas possam trocar essas ideias umas com as outras, isso é muito importante. Natália, mas só mais uma coisa sobre essa coisa do julgamento aí. Na prática, como é que é esse julgamento, essa degustação? Como é que é isso? Como é que é feito? A gente tem uma formação antes, então você recebe ali algumas orientações, porque cada concurso ele vai ter uma ficha técnica e um critério de avaliação. Eles colocam o edital lá para os produtores, né? Como que se inicia? Abre-se o edital, os produtores inscrevem o seu queijo naquela categoria específica, para aquele tipo de queijo, e logo em seguida você começa a seleção dos jurados, que são profissionais, especialistas na área. E a gente recebe um treinamento antes e, como eu disse, cada concurso ele tem uma ficha de avaliação específica. Entendi. E a gente recebe essas orientações de como faz isso. Entendi. No dia do concurso, você é sorteado para uma mesa específica. Nessa mesa, você tem ali alguns colegas, pode ser 2, 3, 5, isso é muito relativo também. E você pode fazer essa avaliação individual ou você pode fazer essa avaliação em grupo. Eu gosto muito quando você faz as avaliações em grupo, embora a sua nota seja individual, porque você aprende muito também. Ah, legal. E essa parte da degustação, que eu tô preocupada com essa coisa da degustação. Tem os macetes, assim, de como que você degusta o queijo? Sim, aí a gente vai para a perspectiva da análise sensorial. Porque quando a gente coloca um queijo na boca, por exemplo, primeiro eu tenho que pegar nesse queijo, sentir, que eu vou usar os sentidos ali, o tato, para ver como que tá a característica desse queijo, o visual, da cor do queijo, da textura do queijo também. E aí eu venho pro que a gente chama que é o odor, que vem pelo nariz, e o aroma na boca. Então eu vou colocar esse queijo, eu vou espalhar ele na boca, eu vou respirar pelo nariz com o queijo na boca, para sentir ali o que esse queijo tem para me entregar. E aí na boca eu vou sentir textura dele também, eu vou sentir sabor, eu vou sentir aroma e outras características. Eu vou fazer isso. Só para eu entender que eu sei falar que não só é bom e ruim, mas assim, olha, é bom e tem um gosto cítrico. E você falou que tem vontade de fazer isso, eu também ofereço degustações guiadas. Então eu tenho a ficha de avaliação onde você vai lá avaliar. Na Queijaria Ferreira. Na Queijaria Ferreira. Eu ofereço online, né? Então tem que te chamar lá no @Queijaria Ferreira. Isso. Não é isso? E organizar isso com você. Me chama no @Queijaria Ferreira, organiza comigo. São grupos de 4 a 6 pessoas que a gente faz, pode ser até mais. Mas assim, o que a gente recomenda grupos menores, onde que você pode ter uma experiência melhor com relação a isso. Então você recebe os queijos, uma ficha de avaliação, não uma ficha de avaliação, mas uma ficha de análise sensorial, para você ir marcando ali o que você percebeu, quais as características do queijo. E a gente pode fazer isso harmonizar também com vinho, com cerveja, com cachaça, com o que preferir. Ô, gente, eu amo fazer esse programa. Que bom, muito legal. Natália, me fala aqui, que a gente está quase encerrando os programas. Eu queria só que você falasse, para quem está escutando, para quem é empreendedor, está pensando em inovar, está pensando em ir para um outro ramo, ou está no ramo dele, está meio cabisbaixo e tal. Todo empreendedor passa por desafios, né? E lógico que a gente está falando aqui do seu ramo, que é a questão de queijos, mas você trouxe tanta informação né, interessante, peculiar, que a gente pode transplantar isso para os nossos segmentos, para outras áreas, enfim. E eu queria que você falasse assim, dos principais desafios que você enfrentou quando você abriu a queijaria e como que você conseguiu superar para você ter hoje assim, essa autoconfiança que você traz na maneira como você desenrola acerca do seu assunto. De forma, do ponto de vista prático de operação do negócio. Um dos principais desafios que eu enfrentei foi logístico, porque a logística de queijo ela é bem difícil, assim, para conseguir fazer um queijo chegar até sua mesa, a gente diz que é uma novela, é uma história. Porque a gente não tem hoje, embora uma logística específica e de baixo custo, que também incide um dos principais custos do meu negócio. Então, assim, é algo muito difícil. Um outro desafio que eu enfrentei e ainda enfrento é ensinar as pessoas a comerem queijo bom. A comerem queijos que... Não só queijo bom, né? Mas queijo que é um queijo ali que respeita todas as normas técnicas de produção daquele estilo de queijo. Que tem valor agregado, né? Que também tem valor agregado, mas principalmente, por exemplo, que você vai comer um queijo da família do parmesão que realmente seja um queijo que foi produzido com técnicas próprias para aquela família de queijo. Se você vai comer um queijo brie, um queijo camembert, que seja um queijo que traz as características daquela família de queijo. Entendi.
Isso também é um desafio que eu ainda enfrento, porque quando eu falo de queijo artesanal, as pessoas logo associam um produto muito caro a um produto talvez inacessível, a um produto que vai ter um sabor muito forte. E não necessariamente. Hoje eu tenho queijos artesanais que o valor dele de mercado é até mais barato que queijos que você encontra aí da grande indústria, que está cheio de conservante, de antifúngico e de vários outros ingredientes ali que a gente nem conhece o nome, né? Você vai ler, e uma coisa que eu sempre falo, lê o rótulo, não conhecer o ingrediente, deixa lá e procura outro produto. E é preciso ainda criar essa cultura das pessoas aqui para consumir esse tipo de queijo, que é um queijo que vai ter ali os ingredientes básicos, né? Como eu disse aqui, o leite, o fermento, a inoculação de algum micro-organismo, algum fungo para dar característica especial e um produto que vai te fazer bem. Legal. Vai ser saudável. Natália, então fala para nós, quem quer encontrar a Natália, a Queijaria Ferreira, como que faz? @Queijaria Ferreira, podem me chamar lá que vai ser um prazer conversar sobre queijos com vocês. E na Feira da Carolina? Isso, e na Feira da Carolina, toda terça-feira, na Praça da Igreja Rosa Mística, vocês podem me encontrar lá. Lá a partir de que horas? 6? A partir de 5h30, 6 horas. Já começa. Então, isso. Pode deixar a Natália, terça-feira tudo vai dar certo. Ótimo. Acho que meu queijinho. Gente, foi um prazer te receber. Muito obrigada, muita informação de alta qualidade, alto padrão. Obrigada, viu, Natália, pela sua disponibilidade, que eu sei que sua vida é corrida, tem menino pequena jogada, não é fácil não. E parabéns pela sua trajetória, né? Parabéns, assim, pelo tanto que você, pelo conteúdo que você traz, a maneira como você trabalha isso. Eu tenho certeza que todo mundo que escutou aqui hoje entendeu direitinho do que a gente estava falando. Obrigada. Ariana, sou eu que agradeço pela oportunidade, estou à disposição e eu amo falar sobre queijo e espero que eu possa inspirar aí as pessoas a também trabalharem né, com queijo artesanal. Muito bom. Obrigada mais uma vez, viu? Gente, então é isso. Ficamos aqui com esse programa que foi incrível, que você pode escutá-lo todinho daqui a pouquinho, se você perdeu algum ponto aqui, vai lá no nosso canal, no YouTube, no Empreendedor em Ação, já clica no sininho e já ouve. E também manda para aquele amigo, para aquela amiga. Pode mandar lá no Japão, na China, não tem problema não, viu, gente? Tem internet, consegue escutar o nosso programa via link, tá? Olha só, a Rádio Universitária, ela tem apoio cultural do Cicobi Credinor, da Crijóias, da Classic Men's Club, da Impremix, da Novais Empreendimentos, para a gente estar aqui com esse programa toda quinta-feira às 18 horas. Se você tem interesse em ser um apoiador cultural da Rádio Universitária, pode chamar a gente aí no privado, Ariane Galdino _Reinventa, ou no próprio @ da Rádio Universitária, tá? Ou pode também mandar e-mail para a gente, que é o empreendedoremasãomoc@gmail.com. A gente manda o press kit e você fica por dentro e apoia esse tipo de programa, que traz informação para você de qualidade, traz conhecimento e também essa rádio que é superior no seu segmento, porque ela traz o melhor da música, da MPB, do rock nacional, internacional, enfim. Quem curte a Rádio Universitária sabe a qualidade que a gente está falando aqui. Mais uma vez, agradecer os patrocinadores, agradecer a presença do Paulo e da Vanessa Araújo aqui no nosso estúdio. A Natália eu jamais que agradeci e até a próxima quinta-feira às 18 horas. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.